Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu vou conversar com o engenheiro florestal Francineudo Costa, que é pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB. Nós temos conversado com os vários pré-candidatos a prefeito de Rio Branco. Hoje vamos saber o que pensa o Francineudo Costa. Óbvio que a campanha ainda não começou, mas já estão se movimentando, não é? Daqui a pouco eu chamo ele. Deixa eu falar do cooperativismo, que é uma alternativa cada vez mais importante na economia, porque proporciona aos cooperados remuneração justa, divisão dos lucros, e a Copserge do Acre aposta nessa estratégia para vencer a crise com dignidade para os trabalhadores. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar oportunidade, a Copserge me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi com o interesse dos 18 anos e consegui um emprego na Copserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Copserge me deu a oportunidade. Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz. Gerando trabalho e renda com oportunidade para todos, é assim que trabalha a Copserge há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Agora eu convido o engenheiro florestal Francineudo Costa, pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Por favor, Francineudo. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, eu tenho conversado com os pré-candidatos a prefeito de Rio Branco e agora vamos ouvir o Francineudo, saber o que pensa este jovem que está entrando na política num momento turbulento para o país e, mais do que isso, a população vive um dilema entre manter as coisas como estão ou mudar e talvez mudar de forma radical. Como é que você enxerga esse momento político? A mudança, ela é sempre tida com certo ceticismo. O PSDB está nos apresentando justamente para mostrar que temos a capacidade de mostrar que temos um bom quadro de renovação política para a cidade de Rio Branco. E você, como um jovem que começa a sua trajetória política disputando um cargo majoritário, quer dizer, é um voo alto para um iniciante. Na verdade, a gente já vem trabalhando politicamente já há um bom tempo, né? Eu estou na política há aproximadamente uns 10 anos. Inclusive, sou o primeiro suplente de deputado estadual. Disputei a última eleição por um outro partido. E no segundo turno eu vim apoiar a candidatura a governo do Márcio Bittar. E a gente tem visto assim com muito otimismo esse trabalho que a gente está desenvolvendo. É momento de se apresentar novos nomes, sim. A sociedade ela está clamando por uma renovação política. Os quadros que nós temos, tanto a nível estadual como a nível local, não conseguiram corresponder às expectativas da população. E é necessário, se nós não tivermos esse sentimento de mudança, nós nunca iremos avançar no desenvolvimento local, no desenvolvimento estadual, no desenvolvimento nacional. O PSDB é um dos maiores partidos do país e, de alguma forma, também é atingido por essa sucessão de escândalos de corrupção que afeta o Brasil. Nesse caso, como é que você se posiciona, mesmo sendo uma liderança jovem, encarnando essa renovação, mas de um partido que está comprometido? Na verdade, assim, nós temos o senador Aécio Neves, que, de certa forma, está sendo investigado. E aqui eu estou aqui para expressar o sentimento que ele tem colocado para a população, que se faça a devida investigação e que se tire as conclusões. Ele colocou bem claramente que até então nada pode condená-lo. E assim, eu acredito que o PSDB continua se posicionando de uma forma ética, coerente, precisa e conforme as necessidades da sociedade. Francineudo, quando eu citei no início um voo alto para o iniciante, é porque eu digo isso porque uma disputa majoritária, você vai estar lidando com forças políticas que podem lhe, digamos assim, aniquilar politicamente em função de como acontecem as eleições e disso você sabe. Por exemplo, você tem sofrido críticas de que é um nome inexpressivo, que pode sair da campanha muito menor do que entrou. Quer dizer, é um jogo pesado. Na verdade, o PSDB está cumprindo um papel didático, né? Nunca antes nós tivemos um processo de construção de uma candidatura
onde nós tivéssemos a participação de todas as instâncias do partido. Então a minha candidatura não é uma imposição do Francineudo, é um processo de diálogo constante com os pré-candidatos, com o Executivo Municipal, com o Executivo Estadual, com as nossas principais lideranças, o deputado federal Major Rocha, o Márcio Bittar. Eu acredito que é incapaz a Executivo Estadual, a Executivo Municipal, de querer tirar a nossa candidatura a qualquer custo, até porque nós estamos numa sintonia entre a candidatura majoritária e as pré-candidaturas proporcionais, onde nós entendemos que é necessário o PSDB se colocar dentro desse processo de construção política. Então, assim, por mais que se coloque na mídia a possibilidade de termos a nossa candidatura cerceada, o partido ele está muito coeso. Não existe, por mais que tenha posicionamentos divergentes, mas o partido ele mantém nessa linha e, assim, se houver esse processo de retirada da minha candidatura, isso aí eu acredito que vai ser um processo de diálogo. Nós não estamos nos impondo, nós queremos contribuir para que esse debate ele seja fortalecido e que a sociedade ela se coloque, se posicione para quem realmente tem condições de governar o nosso município. Dizer também o seguinte, que a política é o meio ideal para se fazer o debate. Então, não é alheio, não é estranho a divisão, a discussão, o argumento, o dissenso, né, que isso fique bem claro, né, porque às vezes as pessoas acham que um partido tem que ser um convento onde todo mundo reza igual. Não é assim. Pois bem, hoje no PSDB há uma divisão entre o grupo do deputado Major Rocha e o grupo do ex-deputado Márcio Bittar. De que lado você está? Na verdade, eu estou do lado do PSDB. Essa questão de divergência entre o deputado Major Rocha, entre o deputado Márcio Bittar, é uma coisa que tem sido colocada por outras forças políticas. Acho que em qualquer lugar existe divergência, né? Mas nós estamos num denominador comum. E qual é o denominador comum? É a candidatura do PSDB, é o projeto do PSDB. Então, assim, eu não me coloco nem do lado do Major Rocha, nem do lado do Márcio Bittar. Eles são duas grandes lideranças importantíssimas para o estado do Acre, importantíssimas para a política local, né? Então, não acredito que esse processo que tem sido externado na mídia é só para instigar mesmo a polêmica, né? Eu não vejo, internamente não tem esse processo de discussão, é normal, né? Nós estamos dentro de um partido, e um partido é composto de pessoas com os mais diversos pensamentos. Se fosse simplesmente para seguir o pensamento de uma pessoa só, não seria partido, né? Isso fortalece, inclusive, o nosso processo de construção política. Essa discussão sobre a possibilidade de uma candidatura única, que foi uma tese sempre defendida por alguns setores, mas nunca colocada em prática no campo da oposição. Como é que você vê isso? Olha, o PSDB vem fazendo pesquisas e essa postura, essa posição que o PSDB tomou agora foi baseada justamente no anseio da sociedade. Constatamos que mais de 60% das pessoas querem renovação política. E a renovação não é simplesmente na idade, mas é no conteúdo, na vontade de querer fazer em prol das pessoas. E assim, quem se coloca para ser um representante da sociedade, acima de tudo ele tem que se colocar para querer garantir que as pessoas tenham dignidade. Dignidade na área da saúde, dignidade na área da produção rural. Inclusive hoje, essa semana nós estivemos na Transacriana por 2 vezes visitando a comunidade e percebemos que essa dignidade ainda não chegou até aquelas pessoas. Entramos em vários ramais e o que a gente percebe é que as políticas de Estado, as políticas do município não chegaram ao ponto de garantir essa dignidade. Um exemplo, a questão da produção. Hoje, a grande maioria dessa população que mora na zona rural, ela se sente insatisfeita, não se sente feliz. Há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, o estado do Acre era um estado que produzia muito, as pessoas sentiam felicidade em querer produzir. Hoje é o inverso, as leis ambientais severas coíbem a produção, porém o estado ele não tem oferecido nenhum mecanismo nesse sentido para garantir. Quais são esses mecanismos? Assistência técnica, mecanização, acesso. Alguns a mais que nós entramos, se der um sereno, não entra ninguém. Então essas pessoas querem oportunidade. A maior parte da população do município de Rio Branco vive na zona urbana, né?
E não vou nem falar aqui de gestão, porque é uma coisa que ainda vai ser decidida lá na frente, na eleição, o eleitor quem vai decidir. Eu vou falar do debate das eleições. Quer dizer, as candidaturas estão se mexendo, né, os programas estão sendo formulados. Você, com a sua experiência, com a sua visão, o que traria de novo para esse debate? Qual o elemento que você daria como contribuição? Na verdade, são inúmeros. Quando se fala da questão do transporte coletivo, a gente percebe que há um transporte coletivo inoperante. E o que fazer? O PSDB, primeiramente, vai apresentar uma proposta para que a gente possa ter uma modernização no transporte coletivo de Rio Branco. E como fazer isso? Abrindo concessão para que novas empresas venham participar desse processo e que apresente essa alternativa de colocar novos ônibus, ampliando, inclusive, a demanda. Hoje, o município de Rio Branco tem em torno de 350 mil pessoas. A gente não pode querer que a cidade funcione, o transporte coletivo funcione, como se tivesse uma população de 300 mil pessoas. Então, a cidade de Rio Branco está crescendo e, assim, a gente precisa atender e acompanhar esse crescimento. E o que mais, né? Além do transporte coletivo, a gente vai também estar implementando a questão da infraestrutura. Nos últimos 6 anos, foi instituído o programa Ruas do Povo, né, pelo governo do estado. Esse programa era justamente para fazer com que todas as nossas ruas da cidade, inclusive principalmente as ruas da periferia, fossem pavimentadas. E o que acontece hoje é que esse serviço ele chega de uma péssima qualidade. E o governante que vier assumir, ele tem que ter esse comprometimento, ele tem que ter essa responsabilidade. Um exemplo, se uma empresa fizer um trabalho mal feito, o governo ele tem que ter a capacidade de ir lá, fiscalizar e, se preciso, multar essa empresa para que ela possa oferecer. Outra coisa é abrir espaço para que outras empresas de pequeno porte também participem desse processo. O que a população de Rio Branco hoje quer é emprego. E uma das nossas principais propostas segue justamente essa linha. Uma das questões que sempre são colocadas é a experiência de quem se pretende a governar um município. No seu caso, como ainda não foi um detentor de mandato no executivo, não tem essa experiência. Sobre esse argumento, o que você tem a dizer? Olha, se a questão da idade ou se a questão da experiência fosse determinante nesse processo, o Brasil hoje viveria uma maravilha. Eu vou citar aqui o exemplo da Dilma, do Lula e de tantos outros que estão no poder e que não conseguiram dar resposta. Então a idade ela não é um fator determinante. O fator determinante é fazer com quem estiver lá tiver o comprometimento de seguir o que está na legislação. E, acima de tudo, estabelecer as prioridades para poder alcançar aquilo que é realmente necessidade das pessoas. Então, nós trabalharemos nessa linha. Outro ponto que sempre é colocado é a situação financeira do país. Quem pegar as prefeituras no próximo ano, os prefeitos novos enfrentar muitas dificuldades. Exatamente. O PSDB, ele sempre se preocupou na gestão eficiente. Eu vou citar aqui o exemplo do estado de Goiás. O estado de Goiás hoje tem em torno de 10 secretarias e é o maior estado exportador, o estado que tem a melhor saúde, uma das melhores saúdes do país, e assim, diferentemente da realidade do estado do Acre. Hoje, o exemplo de Rio Branco, nós temos 31 órgãos com status de secretaria. E o que fazer? Vamos diminuir, é preciso enxugar a máquina para poder fazer mais. É preciso estabelecer as prioridades. Eu vou citar aqui o exemplo da saúde. A saúde para as pessoas da cidade e também a saúde para as pessoas que moram na zona rural. Hoje a gente tem essa necessidade de clínico geral, tem a necessidade de ginecologista, de pediatra. E por que está faltando? Justamente porque as prioridades não são aquelas que estão na necessidade da população. E nós trabalharemos justamente em cima disso, nas prioridades.